Boas-vindas a mais esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa mudança de paradigma que é absolutamente fascinante no mundo da endocrinologia. Sabe, a forma como a ciência entende a saúde óssea está virando de cabeça para baixo. Por muito tempo, o esqueleto humano foi visto quase como algo estático, né? Uma simples armação para segurar o resto do corpo. Mas as pesquisas recentes pintam um quadro completamente diferente. O osso é uma estrutura viva, incrivelmente dinâmica e totalmente conectada com o nosso ecossistema interno. É exatamente esse universo que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos derrubar um mito gigante. É super comum a gente ouvir por aí que a fragilidade óssea é só uma questão de desgaste. Uma consequência que todo mundo vai ter que encarar só por estar ficando mais velho, certo? Bom, na verdade, errado. A literatura médica atual bate de frente com essa ideia. Claro, a idade tem o seu peso, com certeza, mas colocar toda a culpa apenas no tempo passado é ignorar uma parte imensa e super importante da história. Já passou da hora de a gente olhar para o que realmente está rolando nos bastidores do nosso corpo. E é aqui que entra um conceito-chave que muda tudo: a osteoporose secundária. Isso vai muito além daquela ideia de um osso que enfraquece com os anos. Estamos falando de uma perda de massa óssea que acontece por causa de outros problemas no corpo. Coisas como distúrbios metabólicos, doenças sistêmicas ou disfunções em outros órgãos. A grande sacada aqui é a seguinte: um osso quebrado pode ser, na verdade, uma verdadeira sirene de alarme, avisando sobre um problema sistêmico muito maior que estava escondido. Agora dá só uma olhada nestes números, porque é de cair o queixo. A escala disso é chocante. As causas secundárias são responsáveis pela osteoporose em mais de 50% dos homens e das mulheres na pré-menopausa, mais da metade. E a coisa não para por aí. Mesmo naquele grupo onde a idade costuma ser o suspeito número 1, que são as mulheres na pós-menopausa, até 33% dos casos têm uma causa secundária puxando as cordinhas por trás. Isso nos mostra que o diagnóstico não é só um check-up, é um verdadeiro trabalho de investigação criminal. Para deixar isso bem claro, é como se a gente colocasse dois paradigmas lado a lado. De um lado, a velha conhecida, a osteoporose primária, que é basicamente guiada pelo envelhecimento e pela menopausa. Do outro, a estrela da nossa análise de hoje, a osteoporose secundária, que é totalmente movida por essas tempestades metabólicas e disfunções no corpo. O trabalho do médico detetive sai daquela visão puramente baseada na idade e passa a exigir uma varredura completa de todo o ecossistema do paciente. O que nos leva à parte 1 da nossa jornada, a conexão metabólica. Vamos descobrir quem são esses culpados que agem nas sombras. Olha só que fascinante. As pesquisas de ponta estão apontando o dedo para suspeitos bem inusitados quando o assunto é perda óssea. Doenças no fígado, tipo aquele acúmulo de gordura, afetam diretamente as células dos nossos ossos. E tem mais, o nosso próprio sistema de defesa. Células imunológicas, chamadas macrófagos, têm propriedades imunometabólicas que jogam papel direto no risco de fraturas. Até os nossos músculos entram nessa conversa, liberando sinais químicos, as miocinas, que mexem na remodelação do osso. Sem falar em condições sistêmicas de peso, como diabetes mellitus tipo 2, que agora são vistos como fatores de risco altíssimos. É literalmente o corpo inteiro mandando mensagens para os ossos. E nem sempre são mensagens amigáveis. E como é que essa conversa toda se traduz lá no consultório médico? É aí que a ciência brilha. Eles descobriram que alguns marcadores metabólicos super comuns, aqueles que a gente costuma ver em exames de sangue de rotina, são excelentes previsores de risco de fratura. Por exemplo, existe uma relação direta entre níveis de colesterol HDL e a remodelação óssea. Células de defesa, como os neutrófilos, podem indicar se há risco de uma nova fratura. Até o funcionamento dos rins, medido por algo chamado depuração de creatinina, conversa diretamente com a densidade dos ossos da coluna lombar. O recado é muito claro. Ler um simples exame de sangue hoje em dia é como abrir uma janela de previsão para a saúde do seu esqueleto. Entrando na parte 2, atualizando ferramentas de previsão. Precisamos de diagnósticos mais inteligentes para acompanhar tudo isso. Como o campo médico consegue acompanhar essa complexidade toda? Bem, o diagnóstico está tendo que evoluir passo a passo. O primeiro grande passo é a humildade de reconhecer que as tradicionais varreduras DXA, aqueles exames padrão de densitometria, têm limitações sérias para pegar a osteoporose secundária. Elas não contam a história toda. Então o passo 2 é trazer artilharia pesada, imagens de alta resolução como HRP-QCT e QCT, que conseguem olhar a microarquitetura do osso num detalhe absurdo. E o terceiro passo
É pura ficção científica virando realidade, aprendizado de máquina, a inteligência artificial pegando dados clínicos do dia a dia para prever o risco de fratura com uma precisão inédita. É a tecnologia compensando toda essa loucura biológica. E assim chegamos à parte 3, um futuro de tratamento holístico, pensando muito além daquela velha pílula para os ossos. Essa mudança gigante na forma como a gente entende o osso muda completamente as regras do jogo para o tratamento. Os resultados que estão surgindo são fantásticos. Quando o médico foca na doença base, as chances de sucesso simplesmente decolam. Já temos estudos mostrando uma sobrevida muito maior em pacientes com diabetes tipo 2 e obesidade quando recebem um tratamento integrado e focado. E tem mais, olha que loucura. Pesquisas indicam que certos compostos orgânicos de selênio conseguem modular os micróbios lá no nosso intestino de um jeito que, pasmem, previne a perda óssea. Tratar a flora intestinal para salvar o esqueleto. É o exemplo definitivo de como a nossa máquina humana é totalmente e inseparavelmente interligada. Tem uma citação recente da literatura médica que eu acho que acerta em cheio e resume bem tudo isso. Eles dizem que as abordagens terapêuticas não devem se restringir a medicamentos antiosteoporóticos, ou seja, é preciso abrir a lente. Se a raiz do osso fraco é uma bagunça no metabolismo, focar só em tentar endurecer esse osso não vai resolver nada a longo prazo. O segredo é ir na causa primária. Dieta, exercício, atacar a causa secundária de frente. É isso que muda de verdade o cenário para o paciente. Para a gente fechar a nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação para pensar. O corpo humano provou mais uma vez ser uma rede de conexões impressionante, onde absolutamente nada trabalha sozinho. Se a fragilidade de um simples osso é, no fundo, o grito de socorro de todo um sistema metabólico, a pergunta que não quer calar é: quantas outras conversas invisíveis, em silêncio, estão acontecendo dentro do nosso organismo agora mesmo, só esperando a ciência decifrá-las? Muito obrigada por acompanhar mais esta nossa exploração pelo conhecimento científico e a gente se vê na próxima.